E aí, vindo aqui só para avisar você que não é aluno ainda da Coder House, venha ser nosso aluno, a gente tem várias promoções e utilizando meu cupom Clayton Júnior você garante ainda mais desconto, beleza? Então você pode vir para estudar React, JavaScript, HTML, CSS e muitos outros cursos relacionados a Figma, a design, a marketing digital e outras áreas. Então, se você ainda não é aluno, vem com a gente e bora pro vídeo. E aí, pessoal, agora bora para a aula 10, criando Cart Context. A gente vai estar utilizando o Context API do React, beleza? Que depois que ele apareceu, ele é muito melhor do que eu estar utilizando tipo Redux ou algo assim. Então fica muito mais simples. Se der tudo tempo, eu vou fazer criar ele e já utilizar ele na nossa aplicação agora. Caso contrário, eu divido a aula, então a gente faz um criando e o outro usando. Mas eu acho que vai dar tempo da gente fazer criando e usando. Então pronto, aqui dentro da pasta Context, eu vou estar criando nosso Cart Context, beleza? Então, ó, vamos vir aqui, Cart Context.jsx. Pronto, bora lá. Eu vou criar, então, ó, vou fazer aqui, ó, export default. Eu vou chamar aquela funçãozinha rfce. E já criou o nome Cart Context, beleza? Tranquilo. Vamos lá. A estrutura do Cart Context é algo bem específico, então é importante que vocês prestem atenção. Por isso eu nem vou estar copiando, eu vou estar fazendo aqui com vocês uma estrutura básica, depois a gente vai incrementando. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar o use state, que ele precisa ter um estado para a gente poder exportar. E deixa eu ver se vai precisar de use effect. Vai não. Depois a gente coloca isso. A gente vai incrementando. A gente agora vai, como vai estar mexendo com contexto, então a gente precisa usar o use context, esse daqui de baixo, e também o create context. Então essas são as três partes básicas e principais. Então bora lá. Vou criar aqui, ó, um const, a cart e um set cart, que vai ser basicamente o estado da nossa aplicação. Então use state e um array vazio. Aqui é como se fosse um componente comum, beleza? A diferença vai ser agora. Ela vai ter um estado, que vai ser o nosso carrinho. Sendo que a gente vai poder enviar esse estado para os outros componentes que tiver meio que dentro dele. Então agora a gente vem aqui, ó. E aqui a gente vai criar. Então eu vou excluir esse div. E aqui a gente vai ter um cart context ponto provider. E aqui a gente vai ter o value, que vai ser justamente as coisas que a gente vai estar retornando. Como a gente só tem o cart por enquanto, então a gente vai só retornar o cart. E aqui ele vai ter o children. Esse children ele vai receber aqui, né, como uma props. Então, basicamente, agora a gente vai ter o nosso cart context provider, que vai ser o nosso provedor do carrinho. Então, ele vai disponibilizar o nosso cart, que é o nosso array com os itens do carrinho. E também a gente vai poder disponibilizar os métodos para estar alterando isso, beleza? E tudo que tiver dentro dele vai ter justamente acesso a esse value com esse carrinho, as coisas do carrinho. Deixa eu ver se eu faltou alguma coisa aqui. Negativo. Eu tenho que, para eu chamar esse cart context aqui, eu tenho que criá-lo. Então é justamente com esse, por isso que a gente fez aqui o create context. Então a gente aqui fora vai fazer o cart context. E em vez de chamar isso de cart context, a gente vai chamar de cart provider, que é o nome, vai ser o nome do nosso componente, né? Cart provider, porque basicamente a gente está aí exportando aqui, retornando o provider dele. Tranquilo? Então, beleza, essa aqui é a estrutura básica. E como é que a gente vai poder utilizar? Para utilizar, a gente tem que fazer uma funçãozinha, exportar uma funçãozinha, que eu vou estar retornando aqui,
Deixa eu só pegar e fazer o seguinte, eu vou fazer o export default function cart provider. Eu não preciso chamar aqui embaixo. E aqui embaixo a gente vai fazer o export function use cart. Vai ser a função que a gente vai chamar para estar utilizando nosso carrinho. E eu vou estar só copiando e colando aqui e explico para vocês. Então pronto, basicamente é o seguinte. Ele aqui ó, vai justamente usar o use context do React. Vai pegar esse cart provider que a gente criou com o create context. Ele vai pegar para usar ele. Então vai pegar o context. Vai verificar o context. Se for diferente, né? Ou seja, se não tiver o context, ele vai fazer o quê? Ele vai, para usar o use cart, o seu componente precisa estar dentro do cart provider. Isso vai evitar que alguém que esteja do lado de fora chame esse use cart e fique utilizando as coisas dele. Porque ele não teria como utilizar. Aí isso aqui já serve de alerta para quando a gente estiver codando, beleza? Então, vou salvar aqui. E a gente vai retornar esse contexto que as pessoas vão usar para justamente estar acessando o cart ou as funções de adicionar o carrinho, remover do carrinho que a gente vai estar criando. Então, bora lá. Deixa eu só adicionar logo a de adicionar ao carrinho, copiar aqui. E a gente já adiciona para a gente poder já implementar. Então, deixa eu dar só um tab. Então, agora a gente tem a add to cart, que ela vai fazer o seguinte. Ele vai verificar se está no carrinho. If is in cart, que é outra função que eu tenho que importar também. Então, a gente tem a is in cart, que é para verificar se o item tem no carrinho. Então, ele vai pegar um cart.some, então, para verificar se tem algum item que o item ID seja igual ao item ID passado. Então, ele vai pegar o item que a gente está adicionando no carrinho e vai verificar com o item ID dele. Se o item ID bater com alguém que já tem no carrinho, ele vai fazer o quê? Vai fazer o setCart. Ele vai justamente fazer um map para, em vez de adicionar aquele item, ele vai só pegar e somar a quantidade já na quantidade que já tem do item, beleza? Só para incrementar a quantidade. Caso não tenha, aí ele vai pegar e vai fazer o setCart, vai pegar já os itens que tinha no carrinho, colocar no array e adicionar o novo item. Basicamente é isso. Se já tiver, ele só soma a quantidade. Caso não tenha, ele adiciona um item novo. E agora, para a gente poder estar utilizando esse add to cart, a gente tem que copiar ele e colocar aqui dentro do value do nosso provider. Beleza? Agora a gente vai lá no nosso app.js. Deixa eu ir aqui no app.js. E por enquanto a gente só tem o browser route. Tranquilo. Para todo mundo ter acesso, a gente vai agora colocar ele entre o cart provider. Então, coloca todo mundo entre o cart provider. E agora todo mundo aqui dentro vai ter acesso justamente ao cart provider. Então, todas aquelas informações do cart provider, todo mundo tem acesso. E isso é bom, porque agora a gente pode estar trabalhando de forma global. Então, vamos lá no item card, que foi aquele trecho de código que a gente comentou na hora do submit. Então, ó, aqui. Aí, beleza. O que é que ele está dizendo? Ó, add to cart is not defined, porque a gente não definiu ainda. Então, a gente vai vir, vai importar o use cart. Então, está importando do cart context. E a gente vai fazer o que? Desestruturar aqui. Então, const, abre um objeto igual a use cart e a chamada da função. E agora, nesse objeto, a gente pode desestruturar o que a gente quiser. Se eu quiser pegar o cart, eu posso pegar. Mas no nosso caso, a gente vai pegar só o add to cart, que é a única parte que vai utilizar aqui, que é para adicionar o carrinho. Agora vamos lá no, acho que é header. O cart icon. Vocês lembram que o nosso cart icon aqui,
ele tem essa numeração, que é a quantidade de item, e a gente aqui estava passando fixa, como 2. Então, vamos lá. Eu aqui vou estar excluindo essa linha, que é o do fixo, e retornando para que vai utilizar o cart quantity, que justamente, se vocês virem, ele vem do useCart. Então, vamos descomentar aqui o uso do useCart, beleza? E ele agora está pegando o cart quantity. Oh, beleza. Vamos, ele deu erro aqui. Acho que deve ter sido o caminho. Então é só a gente importar. Importo. A useCart. Agora vai importar. Sendo que a gente ainda não tem aquela cart quantity. Ó, cart quantity is not a function. Por quê? Porque a gente ainda não definiu no nosso cart context. Então agora a gente pode ir lá e criar ela. Deixa eu pegar aqui. Então, vou colocar aqui embaixo a nossa cart quantity. Basicamente ele vai fazer o quê? Vai setar a quantidade como igual a zero, porque se não tiver nada é zero. Ele vai fazer um cart for each, então vai de item por item e vai somar na quantidade o item.quantity. E no final ele retorna ao quantity. Isso aqui a gente pode estar meio que melhorando utilizando o reduce, beleza? Mas só para funcionar, a gente vem aqui e bota cart quantity aqui, QTD, e pronto, está zerado. Se a gente vier e adicionar um aqui, ó, tem um. Se eu vier adicionar outro, tem 2. Se eu adicionar 3 aqui, ó, 4 itens, ou seja, tem 3 pizzas dessa e uma dessa. Beleza? E agora já está mudando automaticamente. A gente tem... A aula não tá tão longa, então eu vou pegar e vou refatorar esse código do cart quantity, justamente para a gente utilizar o reduce. Então vai ser o seguinte. Então a gente vai fazer o cart.reduce. A gente não vai precisar mais desse quantity, nem disso aqui. Ele vai fazer um return aqui direto, porque o reduce ele vai retornar um valor que vai ser justamente referente à soma ou à operação que a gente fizer. Então aqui a gente vai ter um acumulador, que nesse caso eu vou chamar de quantity mesmo. A gente tem a nosso callback, nossa função do callback, que é aqui o zero, que é para dizer enquanto vai começar o nosso quantity. Então, nosso quantity começa com zero. E vai fazer o quê? Vai de 1 por 1, então vai pegar o quantity e somar com o item quantity. Aí, ó, como a gente só tem uma linha, a gente não precisa de fazer um objeto. Então, ó, ele vai pegar, fazer o quantity mais o item quantity, iniciando em zero. Então, se a gente der um F5, dá um F5 para limpar o nosso cart, né? Então, nosso cart está zerado. Adicionei um item, 1. Vou adicionar agora 2 pizzas margarita. E agora temos 3 itens. 2 pizzas margarita e uma portuguesa. Beleza, pessoal? Então é isso. Nas próximas aulas a gente vai adicionando mais coisa. O cart total, para remover item do carrinho, para limpar o carrinho. E por aí vai, beleza? Então a gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal!